Beleza, pessoal? Sou Ezequiel do canal Modificando. Aqui do meu lado tá a Maitê. Oi. E hoje mais um Bebe Responde, gente. A gente tem 5 perguntas para responder. E a gente tá aqui na companhia do Jeep. O Jason tá ali fazendo arte em algum lugar. E a gente tomando água, porque hoje é segunda-feira e a gente não pode beber. Porque a gente tem que trabalhar. Então a gente vai responder aí a primeira pergunta. Vamos responder a primeira pergunta ou vamos falar sobre o short? Vamos falar sobre o short. Nós estamos colocando short todos os dias, meio-dia. Shorts de vídeos antigos desde o início do canal. Se vocês estão olhando esse short e não entenderam, ficaram meio perdidos, vocês clicam ali, criado por modificando, vocês vão no vídeo inteiro, tá? Então se Tem os dedinhos assim pra baixo. Isso, a gente bota uns dedinhos assim virado para baixo, que tá escrito ali, criado por modificando. Clicou ali, vocês vão lá pro vídeo inteiro. Então, se por um acaso vocês viram ali no short alguma coisa que ficaram na dúvida de não lembrar de ter visto, só clicar ali e vai lá no inteiro. Achou que o vídeo faltou pedaço, achou que a câmera tá mal focada, é tudo porque o short não tem como tu escolher a posição da câmera ali. Ele corta o vídeo do formato do short e corta só o pedacinho que vai mostrar. Daí, clicando ali embaixo, vai pro vídeo inteiro com a imagem ampla. Aí, ó. Já explicou melhor aqui, ó. Tá bom, gente? Agora sim. Agora a gente vai para a primeira pergunta. A primeira pergunta é do Arthur Barbosa da Silva. Olá, boa tarde, tudo bem? Tem alguma dica de como melhorar a trepidação da direção Jeep Willys 68? Eu viro a direção e a carroceria sai do lugar. Não entendo se é na direção mesmo ou se é na carroceria. Eu tenho um 68 com motor de Opala 4 cilindros. Me chamo Arthur Barbosa da Silva, de Brasília, Distrito Federal. Desde já agradeço. Beijo, pessoal de Brasília. Isso aí, vamos lá. Vamos tentar te ajudar agora. Essa parte da carroceria querendo sair de cima do chassi já é certo que é calços rompido, quebrado. Então, de imediato vai ter que fazer uma revisão nesses calços aí da carroceria. São um na dianteira na grade, mais 2 embaixo dos pés ali mais ou menos do motorista e do carona, do passageiro. Na parte traseira entre os bancos, final dos bancos do motorista e do passageiro, para trás tem mais 2. Isso, mais 2. E lá no final, lá naquela travessa, tem mais 4. Eu te aconselharia substituir eles todos, tá? Porque com o tempo eles vão trabalhando, vibrando, eles degolam um parafuso. Então daqui a pouco nem tem mais calço ali. Isso é uma coisa muito necessário cuidar isso aí, porque é meio inseguro, né? Imagina se cai a carroceria de cima do chassi, fazendo uma curva. É muito perigoso. Já começa por esse princípio, então. Calços de carroceria. Depois vai ter que dar uma olhada em termos de terminais e de rodas, se não tem alguma roda aí desbalanceada, uma roda torta, pode acontecer. Então, eu começaria pelo verificar esses calços da carroceria. Qualquer coisa comenta de novo aí, se ficou alguma dúvida. Até informa a gente, que é interessante de saber, olhou os calços da carroceria, estava bom, para ver qual a próxima abordagem que a gente pode te ajudar. Mas começa aí pelos calços, é fundamental. E depois, na sequência, dá uma conferida em balanceamento aí, até girando a roda na mão, no macaco mesmo, já consegue ver se ela não está muito torta. Então tem que conferir várias coisinhas. Mas vê isso e qualquer coisa, comenta aí que a gente tenta te ajudar de novo. Próxima pergunta? Próxima pergunta é do Antônio Júnior. Boa noite, casal. Você pretende fazer um protetor do cárter do diferencial? Vamos lá, Antônio. Antônio, sim, eu pretendo fazer alguma coisa do tipo. A minha ideia mesmo era pegar esses cárter que já tem pronto, já reforçado, que eles já são como fosse um próprio protetor, né? Só que eles estão meio... Como é que se diz a palavra? Até aproveitar, ó. Bota lá pro pessoal que vende esses cárter mais reforçados, pra eles dar um patrocínio aqui pro canal, tá? A gente experimenta e conta pra vocês se vale ou se não vale a pena comprar. Também, importante. Taca ali lá, modificando. Interessante, porque vocês sabem que como a gente tá fazendo tudo, nós mesmos estamos fazendo, a gente trabalha aqui, só nós dois, e às vezes falta verba, às vezes, a gente tem que fazer vista grossa. Às vezes, quase sempre.
Às vezes a gente tem que fazer vista grossa e inventar coisas do nosso jeito. Mas se eu não conseguir esse cárter, eu vou fazer um protetor. Eu tenho mais ou menos algumas ideias, até lá fora eles usam muito, que é um protetor só na parte inferior. Bem interessante. Vamos ver o que a gente vai fazer. Depois a gente descobre e fica acompanhando aí, que daqui a pouco aparece alguma coisa aí. Sim. Próxima pergunta? A próxima pergunta é do Marcos Diniz. Ezequiel, eu vi o vídeo da suspensão do Jeep, mas não lembro bem do motivo que você falou sobre a necessidade de alterar esses terminais aí. É o Marcos. Marcos. Esses terminais que eu alterei ali, tá? Ele é da barra da direção do ônibus da Mercedes-Benz O500. Esse terminal... Deixa eu dar uma olhada ver se eu tenho um terminal aqui. Olha só. Esse seria o terminal, tá? Só que esse aqui tá um pouco diferente, mas só para te explicar. O terminal dessa barra, como ela é uma barra que faz uma curva, ele é feito para trabalhar assim, lateralmente. Só que como a barra tem uma curva para fora, assim, que ela faz o desenho da roda, quando esterça todo o pneu, ele tem uma limitação no jogo somente para frente e para trás, para um lado e para o outro não. E na suspensão nossa, a gente precisa que ele trabalhe torcendo. Então eu tive que abrir eles, fazer um realojamento ali, tirar aquela parte oblonga e deixar redondo. E logicamente eu fui obrigado a abrir, né? Então eu tive que abrir e fechar de novo. Aí já conferi um pouco o graxa, botei uma graxeira e funcionou muito bem. Só que eu já andei comentando, e até vou me estender um pouquinho mais, eu já andei comentando até no Instagram que uns desses que eu arrumei, 2 ficou bom, 2 ficou batendo um pouquinho, porque eles são os terminais antigos, usados, já surrados, já foram condenados. Então eu fiz esse protótipo aqui, ó, que está até cheio de graxa. Ó. Ele é com poliuretano interno. Eu usei o mesmo terminal, porque eu quero fazer uma substituição para ver se vai ficar bom, quanto tempo vai durar. Então eu fiz isso aqui, usando a estrutura do terminal. Eu acredito que vai ficar bom. Parece um Uniball. Ficaria bem semelhante ao Uniball. Não sei ainda, vou testar. Depois, se tudo der certo, ele funcionar bem, não tiver nenhum problema, eu vou pegar e vou fazer mais 2 junto com vocês para vocês verem o que eu fiz e como fiz. Tá bom? Então fica ligado aí. E esse dos terminais eu tenho algum vídeo que eu não lembro agora de cabeça, né? Mas tem um que eu falo ali sobre o curso dele ali, e de repente tu passou desapercebido, e se a gente souber qual é ele especificamente, a gente bota aí no teu comentário para te poder assistir depois. Próxima pergunta? Próxima pergunta é do José Paulo Nascimento. Amigo, entre o câmbio do Chevette e o câmbio original do Jeep, qual pesa mais? Você saberia me informar qual pesa mais? Vamos lá. O câmbio do Willys original pesa mais que o do Chevette, tá? Garantido. Qual a diferença? Não sei exatamente para te dizer, mas pesa mais. Porque a capa seca dele é de ferro fundido, o corpo dele todo é de ferro fundido. Por mais que o do Chevette seja mais comprido, a carcaça do Chevette, só onde fica o sistema de engrenagens de grupo, que é fundido. O resto, tanto a rabeta quanto a capa seca é alumínio. Então já tem uma leveza aí, né? O câmbio do Jeep, por exemplo, a engrenagem é comprida, é uma baita de uma engrenagem. E a engrenagem do Chevette é quase a metade. Não necessariamente a do Chevette é mais fraca. Tá? Não quer dizer nada. Mas o sistema é mais comprimido, assim, o sistema é mais... como tem 5 marchas do Chevette, tipo, basicamente o comprimento das 3 marchas do Jeep é como se fosse as 5 do Chevette, por exemplo. Então ele é um pouco mais comprimido as engrenagens, ele é mais leve. Eu lembro bem, quando eu peguei um, peguei outro, eu lembro que tinha uma diferencinha razoável. Não sei exatamente, mas tem uma diferença. Então, se eu souber aí qual é a diferença de peso, eu até coloco no teu comentário. Mas é meio difícil quem é que se atentou a pegar uma caixa e pesar para ver, né? É meio complicado, né? Tá bom? Qualquer coisinha, comenta de novo aí, a gente tenta aí te responder de outras formas. E agora para a última pergunta. Última? É do Camilo Diniz. Amigo, fala onde posso comprar esse nívelzinho aí de bolha minúsculo que você usa. Ele ajuda muito para lugares de pouco espaço.
Beleza, eu vou pegar o nívelzinho para mostrar. Ó, o meu nívelzinho. Gente, isso aqui tem história que eu vou contar um pouquinho para vocês, tá? Ele é de vidro aqui interno, tá? Ele é de precisão mesmo, na verdade. Ele não tem escala nem nada, mas ele é um nível muito preciso. Ele é um sextavado, ó. Ele é muito bom esse nível aqui. Só que esse nível eu não faço a mínima ideia onde eu consegui esse nível, por quê? Só para te ter uma noção. Eu ganhei esse nível, eu tinha 14 anos de idade, eu tenho 41. Então eu já tenho um tempinho já, né? Eu vi uma vez num canal no YouTube americano o mesmo nível meu, que foi no Abon79, o nome do canal. E eu vi ele usando o nível desse. Eu acredito que lá nos Estados Unidos deve ter esse nível, provavelmente. Então eu nunca vi, não sei nem o nome em inglês para procurar, especificamente esse aqui. Mas realmente ele é um nívelzinho top. Ele é muito bom, uso ele há muito tempo. Nem pensava em ter tornearia. Eu já guardei ele, para ter noção, eu guardei na minha gaveta de meia isso aqui por muitos anos. Para te ver quanto faz tempo que está comigo, né? E ele é perfeito, é muito legal. Se eu descobrir alguma coisa, pode deixar que eu vou colocar no teu comentário aí. Mas assim de imediato, eu nele numa pesquisada, não achei nada. Tá bom? Isso aí, né? É isso aí. Fechou? Fechou. 5 perguntas e mais uma observação dos shorts. Então tá, gente. Muito obrigado por ter assistido aí. Fique ligado aí, tem mais vídeos aí. Na quarta-feira saindo aí um vídeo que talvez aqui no cantinho aqui tem uma mesa cheia de bagunça em cima ali, que é o vídeo da próxima quarta-feira. Isso aí então? É isso aí. Fechou? Fechou. Falou, gente. Até mais. Beijos.